Olá. Eleito com mais de 108 mil votos, aos 25 anos, o deputado Enrico Mizasi, do PV de São Paulo, está em seu primeiro mandato e assumiu a liderança do Partido Verde. Advogado, Mizasi já adiantou que vai trabalhar nas pautas prioritárias para o desenvolvimento do país, entre elas as reformas tributária e administrativa, a PEC emergencial e o auxílio emergencial. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos saber mais sobre as expectativas do líder para esse trabalho legislativo de 2021. Bem-vindo, deputado Enrico. Muito obrigado, Regina. É um prazer estar aqui no programa. E esse ano vai ser um ano de muito trabalho para o parlamento, né? Um ano muito desafiador. Nós ainda temos uma extensa pauta a ser cumprida no enfrentamento à pandemia, mas nós, ao mesmo tempo, não podemos descuidar, como você mesmo disse, daquelas pautas de reformas estruturantes para o nosso país. Então, eu tenho certeza de que é um ano para o parlamento desafiador. O foco no combate à pandemia, que precisa ser total, né? Nós precisamos vacinar a nossa população, nós precisamos enfrentar o coronavírus como condição para que o país retome a vida normal, retome o crescimento econômico, a geração de emprego, mas ao mesmo tempo nós não temos tempo a perder no que toca às reformas estruturantes, que são a reforma tributária, a reforma administrativa e outras dessa natureza. Agora, deputado, o PV, apesar de ser um partido com poucos parlamentares, sempre teve uma bancada bem expressiva e atuante. Eu queria que o senhor falasse de que forma que o partido vai atuar, principalmente nessas pautas das reformas estruturantes, já que, a princípio, a reforma administrativa, que seria uma das prioritárias, já que a reforma tributária já tramita há algum tempo, não é isso? Sim, perfeito. Primeiro, evidentemente, a bandeira partidária que nos une é a bandeira ambiental. Em outros temas, nós temos, inclusive na bancada, posições, divergências e um debate sadio de posicionamento. Com relação à reforma administrativa, nós temos, inclusive, o professor Israel, da nossa bancada, que é presidente da Frente Parlamentar do Servidor Público. Ele tem uma posição que, embora não seja jamais fechada ao diálogo, uma posição crítica à reforma administrativa tal como está. Então, esse é o processo que nós vamos fazer dentro do partido. Com relação à reforma tributária, nós nos unimos em criar aquilo que se chama mundo afora do imposto verde, a taxação sobre emissão de carbono, a taxação sobre combustíveis fósseis, e criar estímulos positivos do ponto de vista tributário para a transição para uma economia de baixo carbono. Essa é a pauta do Partido Verde numa reforma tributária, além, evidentemente, de todas a simplificação, a maior segurança jurídica, mas esse é um tema que nos une. Como criar incentivos positivos tributários para que a economia caminhe na direção inevitável, na minha opinião. A gente pode atrasar ou acelerar. O nosso dever é acelerar na reforma tributária uma transição para uma economia de baixo carbono, para uma transição energética, né, no modelo, na matriz energética brasileira. E o PV sempre foi também conhecido, além da pauta ambiental, por uma sensibilidade social aguçada, né? E a questão do auxílio emergencial nos une também, uma extensão, evidentemente, que, né, eu não gosto, Regina, de separar a responsabilidade fiscal da responsabilidade social. Para que nós tenhamos responsabilidade social com os mais vulneráveis, é preciso haver responsabilidade fiscal, porque o dinheiro não é mágico, né? Então, mas o auxílio emergencial com a responsabilidade fiscal necessária também nos une, para que nós possamos dar a nossa contribuição como partido, como bancada, como você disse, pequena, mas aguerrida e que tem muito a contribuir para o debate em todos esses temas. Agora, a PEC emergencial, ela está também num embate por conta de querer desvincular os recursos da educação e da saúde. Qual a posição do partido, já que o próprio relator já está revendo isso, que ainda está no Senado, né? Eu seria... não posso vocalizar pela bancada ainda, porque esse é um tema que, como não chegou na Câmara, eu não posso cravar aqui uma posição. Mas a sensação que eu tenho é que haverá muita resistência do Partido Verde, e digo isso com responsabilidade, porque os pisos constitucionais para gastos com saúde, com educação,
tendem a ser reconhecidos como uma grande vitória, né, de preservar um pedaço do orçamento para aqueles investimentos mais sensíveis e que têm um maior retorno, maior impacto na vida das pessoas. Eu prevejo muita resistência dentro do partido com relação a essa ideia, e é bom que o Senado já faça uma composição, inclusive lá no Senado, junto com a Câmara, para que seja acelerada essa votação e não tenha que, na Câmara, refazer um debate que não vá prosperar, né? O senhor atuou também no marco legal do saneamento. Que outras pautas, por exemplo, da área ambiental, o partido vai estar trabalhando? Olha, uma das principais pautas ambientais que nós queremos trabalhar nos próximos anos diz respeito ao mercado de carbono no Brasil, que é, assim, evidentemente nós precisamos envidar todos os esforços em combater o desmatamento, combater a destruição do nosso patrimônio ambiental através de mecanismos de fiscalização e de punição, Regina. Isso o Brasil tem, precisa ser aplicado com melhor eficácia e com maior unidade entre os agentes responsáveis por esse combate. Mas na legislação ainda há, na nossa opinião, uma lacuna grande naquilo que diz respeito aos incentivos positivos para a preservação ambiental. O mercado de carbono, o mercado de títulos verdes também, precisa de maior segurança jurídica no Brasil. E o Brasil, pelas condições naturais que temos hoje, que sempre tivemos, é um dos maiores, se não o maior player mundial nesse mercado. O mundo inteiro olha para a nossa riqueza natural, querendo preservá-la. Então, nós precisamos, e essa é uma prioridade nossa, precisamos pensar uma regulação para trazer segurança jurídica a esse setor do mercado de carbono, de redução de emissões, né? Essa é uma das grandes prioridades, porque une o impacto social, econômico, ambiental e também para o produtor rural, porque o produtor rural hoje ele precisa preservar por lei. Nada impede que nós incentivemos positivamente, através de uma possibilidade de emissão de títulos, de receber o investimento, receber um retorno pela preservação que faz, que é de interesse não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então essa, se eu tiver que elencar uma prioridade, essa é uma das primeiras, com certeza. Deputado Henrique Mizasi, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Obrigado, Regina, estou sempre à disposição, parabéns pelo trabalho. Eu conversei sobre as expectativas do líder do PV, deputado Henrique Mizasi, do PV de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.